Glória a Deus, maravilhoso Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui mais uma vez e quero falar sobre a nona praga, que é a praga das trevas, lançada no Egito. Lerei o texto de Êxodo capítulo 10, capítulo 10, versículo 22 em diante. Está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito. E ninguém viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas os filhos de Israel tinham luz em sua habitação. Irmãos, que coisa forte. Estamos estudando agora a nona praga. E essa praga das trevas, a palavra trevas, é a mesma palavra que aparece no livro de Gênesis aqui, essa mesma palavra. É a palavra rocher. Existe uma diferença muito grande que as pessoas fazem uma confusão enorme. Por exemplo, entre a palavra trevas e a palavra noite. A palavra noite não é trevas. A palavra noite é Laila. Por isso que a saudação em hebraico é Laila Tov. Significa boa noite. Essa é a saudação. Laila Tov. Laila Tov significa boa noite. Agora a palavra rocher significa trevas. E aqui a Bíblia fala que foram trevas espessas, de maneira que poderia se apalpar. E eles ficaram 3 dias presos na escuridão, nas trevas. Uma coisa interessante, na cultura egípcia, quando o sol brilhava, existia... O sol era o astro-rei para eles, né? Então, na visão egípcia, na mitologia, quando o sol começava a nascer, eles acreditavam que era o deus Kepi que estava surgindo. Quando o sol estava no topo, meio-dia, eles atribuíam ao deus Ra. E quando o sol estava se pondo, eles atribuíam a Horus. Então os egípcios tinham um medo da noite muito grande. Na época eles não saíam sem os seus amuletos, sem os seus aparatos. Eles não saíam de jeito nenhum. Eles tinham medo da noite. E cada egípcio tinha um felino, tinha um gato. E eles diziam que o gato protegia a casa. Nada contra gatos, eu gosto de gatos, né? Animais, cachorro, gato, amo, né? Gosto até mais de gato do que de cachorro, mas não no sentido de crendice como era o povo egípcio. Eu creio em Deus, Deus criou todas as coisas. Então, eles acreditavam, né, que um demônio chamado da serpente Apep, ela entrava em luta com o Deus Sol, com Amun-Ra. Era aquela luta, eles brigavam. E quando o sol raiava, eles diziam que Amun-Ra venceu a serpente Apep. E toda noite era a mesma coisa. Aí Deus vai, porque eles acreditavam nessa crença, Deus vai, permite que venha trevas, e as trevas ficam durante 3 dias ali, castigando o povo egípcio, que eles tinham pavor, medo, uma coisa totalmente fora do comum, o medo que eles tinham. E Deus fez isso para provar que o poder maior vem do Senhor. Então ele foi e enviou a praga rocha, que é a praga das trevas, para confundir o povo egípcio. Sabemos que só existe um Deus, e dele vem a luz. Jesus falou em João 8, versículo 12, ele fala assim:
ele fala assim, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e agora tudo é novo. Amém? Então, aqui está a 9ª praga. Voltarei falando sobre a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.